Fala, câmara do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade e vambora comentar o novo disco do MGMT, banda que desde 2018 não lança um trabalho novo com um resgate de uma carreira, o Little Dark Age, e aqui Loss of Life. Chega aí que eu vou comentar mais do que eu achei desse baita trabalho e que solidifica muito esse retorno do MGMT. Já é muito interessante nessa primeira faixa aqui, Loss of Life parte 2, porque cadê parte 1? E o que tá acontecendo? Não, tá lá no final. É a última música do disco e é como se fosse uma ideia de regressão ao passado, uma ideia de continuação, algo cíclico, um encerramento, ser o começo, teoricamente, do que seria espelhado de certa forma. É até uma boa metáfora do que são coisas que o MGMT aborda na carreira, é o que o MGMT faz pensando nas influências de sonoridade que ele quer aplicar. Mesmo lá atrás foi algo muito único e vívido para o indie, mas ao mesmo tempo ele foi um passo novo para o psicodélico. E quando eles recuperaram a carreira deles em Little Dark Age, eles também estavam dando o olhar deles para um movimento que estava acontecendo desde o começo dos anos 2010 com o Tame Impala, que eles meio que foram uma espécie de precursores. Ao mesmo tempo, o indie, que era o frescor deles lá atrás, porque eles estavam dando um novo olhar para aquele fenômeno que tomou de assalto o rock nos anos 2000. É interessante porque se a gente coloca por esse prisma, tanto Little Dark Age quanto Oracular Spectacular, o MGMT ele parece que é sempre uma interseção das coisas, que eles estão tomando caminhos, ou tendo ideias, ou sacadas, ou aprofundando coisas que eles estão vendo de outros fazendo, de uma forma bem mais robusta, mais colorida, de uma forma não tão presa a amarras. No meio do caminho a gente teve o segundo e terceiro trabalho que foram um pouco mais experimentais, afugentaram um pouco a galera, tava querendo o som do primeiro disco, né? Mas ao mesmo tempo, se você pensa em retrospecto de carreira agora, pode não ter colocado o MGMT num patamar de um Strokes, talvez do Arctic Monkeys, pensando no indie, no alternativo daquele período, do fenômeno que foi o Oracular Spectacular, né? Eles ficaram num certo limbo naqueles dois trabalhos subsequentes, mas ao mesmo tempo, por causa de Little Dark Age, eu acho que esses trabalhos, eles podem ser revisitados de uma forma sem o peso que geralmente um trabalho de estreia com características tão únicas, tão hitmakers, que você faz fãs tão devotos, eu acho que acabam sendo um pouco empalidecidas, porque as pessoas querem mais do mesmo, vezes 2, vezes 4, vezes 20. E o que o MGMT vai fazendo no trabalho 2 e no 3 foi simplesmente expandindo o lado psicodélico que estava muito presente no primeiro, e que foi uma coisa que tomou de assalto os anos 2000, 2010, assim. Eles, de certa forma, por dois gêneros diferentes, eles vislumbraram o futuro. E eu acho que o MGMT, com outras coisas de elementos radiofônicos dos anos 80, jazz, progressivo, eles acrescentam a fórmula pra falar assim, ó, tem muito mais coisa que dá pra gente brincar, tanto com esse psicodélico, quanto com esse electro indie floreado de festivalzinho ali dos anos 2010, dentro de toda uma paleta de características synth pop. Eles têm um dom, talvez, de vislumbrar tendências recuperando o passado de uma forma única. Poucas bandas conseguiram fazer isso. Com Loss of Life, você fala, mano, é uma carreira muito sólida, é uma carreira muito mais interessante do que o hype às vezes deixa aparecer. O hype foi tão nocivo, tão tóxico do primeiro trabalho, que quase dinamitou uma carreira. E aqui, como diz o próprio Andrew Van Wintergarden, né, acho que de certa forma isso nos libertou um pouco neste disco para simplesmente focar na música, não se preocupe com outras coisas e aconteça o que acontecer. É a sensação que eu tenho do MGMT daqui pra frente. Eles estão sempre aproveitando o máximo da música, do trabalho, do contexto do que eles querem fazer. E eu acho que aqui nesse trabalho eles conseguem realmente agradar o fã hardcore, que foi permanecendo com eles lá firme e forte, né? E ao mesmo tempo a galera que de algum jeito foi abandonando a banda ao longo dos últimos anos. Porém, eles conseguem traçar caminhos aqui interessantes
que eu vejo toda uma nova sequência de novas pessoas, como foi no próprio Little Darkade, virar novo fã do MGMT pelas novas possibilidades musicais que eles apresentam. Laws of Life, tanto parte 1 quanto parte 2, que é parte 2, com um título meio assim, what the fuck, tipo, com narrações, né, tem uma coisa bem de intro de álbum, um jeito que vai sendo construído, você pega os elementos dessa faixa e aí você vai usar na própria faixa título mesmo, que é a última do trabalho, o título que indica uma continuação, mas na verdade ele é uma introdução e a própria parte 1, o começo daquilo ali, ele vai concluir uma narrativa ao mesmo tempo que ele vai expandir cenários, porque é uma faixa extremamente progressiva do jeito que ela é feita. Em vários momentos aqui me lembra uma parada bem Flaming Lips, assim, o jeito que consegue juntar os elementos sonhadores, levemente robóticos ou tecnológicos, assim, e ao mesmo tempo você parece que você tá imerso num filme de David Lynch e trafega com uma coisa de paisagem, uma coisa de vibe bem ao estilo Pink Floyd, e o Flaming Lips pra mim é uma banda que consegue fazer essa união das coisas de uma forma muito boa. E pensando assim, o MGMT, quando ele saiu, quando você vai vendo o resto da carreira, ele de certa forma, assim como foi o Tame Impala, ele também continuou que o Flaming Lips foi uma das bandas precursoras ali, pensando no que foi o rock psicodélico, ou pelo menos como evoluir, como trazer o rock psicodélico para a modernidade. E ao mesmo tempo tem uma melodia, uma coisa agridoce, sentimentalismo ali que reverbera os anos 60, bem ao estilo Beatles, Monkees, Yardbirds, Kinks. Cara, e é muito legal a certa quase divagação meio infantil, ou pelo menos de conto de fada que tem no meio pro final, que parece uma mistura de um Sgt. Peppers com Animal Collective, principalmente nas distorções que vão rolando ali. Pra quem gosta desse tipo de som, como que as coisas vão se diluindo dessa forma nessa música, assim, é poético. A Modern Nature, com esse som meio camponês ali, arborizada, a luz do sol batendo por entre as árvores verdejantes, eu acho que é uma boa conectividade com o que a gente vai ver desses elementos psicodélicos que tem nesse trabalho. Mas aí me levam a um outro processo, o como que essa música também, ela tem uma boa fusão. Algumas coisas do indie ali dos anos 90, talvez uma coisa de Wilco, o folk que tem ali na música, mas como é que conecta também com outras coisas lá, estilo dos anos 60, estilo carreira solo do Paul, do John Lennon, Van Morrison. Há uma espécie de reimaginação dos anos 60 e dos anos 70 que os anos 90 fizeram, e que é uma coisa que tá voltando a ficar muito em voga atualmente para bandas que não necessariamente têm similaridades ao longo da trajetória com a MGMT. Dance in the Babylon, que tem um espírito muito oitentista, Fleetwood Mac, Stevie Nicks solo, até aqueles sons parece que saídos de algum filme de sessão da tarde misto com A Noite de uma Nova York, super descolada, mas tem uma coisa fantasiosa ali, o som, a união das vozes cantando a música, assim, caralho, e trazer a Christine and the Queens, cara, olha, só ver o último trabalho dela, mano, é muito acertado. Essa união dessas vibes, dessas texturas, isso pra mim é uma coisa que representa muito esse período. A proeminência, o jeito que é tocado de uma elegância, mas ao mesmo tempo uma força. A viola em People in the Streets, ó, colocando mais elementos na música, e o vocal vai ficando mais efusivo também. Ela tem um tom, uma coisa épica nela, ao mesmo tempo sendo intimista de certa forma. Cara, real, isso daqui, se fosse lançado nos anos 80, isso daqui ia ser um clássico instantâneo. Bubblegum Dog, eu sinto aqui a ideia de Beck, Pavement com uma coisa grungeira, é o respiro dos anos 90 da forma mais largada. Sarjeta vestindo um flanelão que é maravilhoso, pelo amor de Deus. Olha só o jeito que ele vai pronunciando. Ao mesmo tempo tem aquele contraponto do antes de entrar no refrão, bate a bateria, som rasgado pra cacete, todo distorcido, com a guitarra esparramando no fundo. 2 e 11, que momento de guitarra. Ó, porra,
Isso é poesia, tá maluco, pô. Outra música que se fosse lançada no período que eu estou citando seria um clássico cult, tranquilamente. Nothing to Declare tem uma coisa meio Scorpions aqui nessa música, misturado também com algum período de Beatles, eu acho. Tem uma coisa bonita, confessional ali no jeito que ela é feita. Nothing Changes é como se Radiohead e Pink Floyd se juntassem ao R.E.M. Eu não poderia imaginar a fusão mais de me tirar o fôlego. Ao mesmo tempo que eu sinto muito também quando The Cure faz músicas, eu acho dessa coisa mais viajante e que quer distorcer tempo e espaço. E o vocal, por algum motivo, também me faz lembrar um pouco algumas bandas de hard rock dos anos 80. Em algum instante, momentos mais sentimentais de um Motley Crue. Ugly Kid Joe também, que é uma desconstrução e uma evolução do que algumas bandas ali desse hard rock oitentista faziam, sabe? Música foda que quase praticamente tem switch, mudança de andamento, de vibe. Olha som, olha isso. Meteu ali uma música do Corujão aqui, que vibe. E ó, vai assentando depois, arejando o som, né? Pra quebrar tudo, unir todas as vibes. Já Afraid Song tem uma vibe pra mim meio aquele faroeste poético, lisérgico que o The Doors fazia. Riponga, anos 60, vagabundo tomando ayahuasca no deserto e vendo lagarto, bagulho, que doideira é essa? Eu tô morrendo, não é transcendental, caralho. E I Wish I Was Joking, eu acho que é uma música que também tem uma vibe muito o glam rock espacial, usar ele como um cenário de isolamento, viagens, né, astrais, no sentido de fazer sua mente devagar, aflorar teus sentidos. É o tipo de coisa que já linkaria com algumas características de coisa mais o psicodélico, mais raiz ali, mas ao mesmo tempo umas coisas meio pound, algumas coisas que o King Gizzard faria, talvez até fazendo um link. Eu acho que tem umas coisas bem Pink Floydianas no estilo, talvez Dark Side of the Moon aqui. Pra mim, uma das grandes do trabalho, uma força motora. Laws of Life é um disco que ele é muito interessante porque ele fica se equilibrando entre linhas tênues. Ele quer ser introspectivo, mas ele quer construir um som mais complexo, ele quer construir um som mais amplo, um som mais rico, até na comparação de uma paleta já muito rica na discografia da banda. Sinto um álbum que ele é um pouco mais tristonho, um pouco mais contemplativo, mas eu acho que ele traz um calor, traz uma intensidade, beleza na escuta, na compreensão dos detalhes. É um álbum extremamente agradável para se ouvir. Talvez eu acho que o álbum mais roqueiro do MGMT. Consegue colocar uma afirmação na discografia. Nós vamos tentar fazer o melhor álbum por completo. A gente quer fazer boas músicas. A gente quer construir um álbum que tenha uma característica que você vai ouvir do começo ao final e você vai lembrar e falar assim, esse álbum é assim, esse álbum é assado. Do começo ao final tudo é muito redondo, tudo é muito encaixado e aqui é para poder cravar realmente que o MGMT voltou e que o MGMT é uma das grandes forças do rock, do indie, do alternativo dos últimos 20 anos aí, pelo menos, e um dos grandes discos de rock do ano até o momento, Laws of Life. Esse foi o novo disco do MGMT, isso aqui foram as minhas opiniõezinhas, comenta, curte, compartilha esse vídeo aqui, me segue em redes sociais, TikTok, Instagram, e até o próximo vídeo. Beijo, abraço, aquele tchau, fui!